O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou a mesa dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a festa da dedicação da Basílica do Ladrão. A dedicação desta igreja que é conhecida, chamada a Mãe de todas as igrejas. Esta é uma basílica que está localizada em Roma e é a principal igreja, é a Basílica do Papa. A igreja mais famosa, mais conhecida, que geralmente nós vemos o Papa celebrando as principais missas, é a Basílica de São Pedro, onde está situado o túmulo com os restos mortais do apóstolo Pedro, o primeiro Papa. Porém, a igreja do Papa, a principal igreja do Papa, é esta igreja, a Basílica do Ladrão. Qual é esta igreja? Esta igreja foi doada para os cristãos por Constantino no início do século IV, no ano de 300 e pouquinho. Foi a primeira igreja, o primeiro templo que os cristãos tiveram para celebrar a sua liturgia. Até o tempo de Constantino, a igreja era perseguida. A igreja, ela não podia celebrar o culto a Deus de forma pública. Ela celebrava a Sagrada Eucaristia, os sacramentos de forma escondida nas casas dos fiéis, tanto que nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos, quando diz que São Paulo entrava na casa dos cristãos e arrastava para fora todos os cristãos, estava dizendo da Eucaristia. A Eucaristia era celebrada nas casas. Futuramente, a Eucaristia começou a ser celebrada nas catacumbas, onde eram enterrados os mártires, né? Se nós olharmos, por exemplo, o altar tem o formato desse jeito retangular e alto, porque os primeiros altares eram os túmulos dos mártires. Tem mais ou menos esse formato. Então a missa era celebrada em cima do túmulo dos mártires. Tanto que nos altares tem a relíquia de um santo. Antigamente era obrigatório que fosse a relíquia de um mártir, para lembrar esse costume que a igreja sempre teve de celebrar a liturgia em cima do túmulo dos mártires. Mas quando foi então, no início do século IV, Constantino, através de sua mãe também, Santa Helena, se converteu ao cristianismo. Então a perseguição aos cristãos cessou, e Constantino doou para os cristãos um de seus prédios, um de seus palácios, e esse palácio então foi dedicado a Deus, e ali surgiu então a primeira basílica, a primeira igreja, o primeiro templo, onde os cristãos poderiam oferecer o santo sacrifício, celebrar o culto de forma pública. Por isso ela é então conhecida como a mãe de todas as igrejas. É a primeira igreja católica que teve
na história. Pois bem, então hoje nós celebramos a dedicação deste templo. Quando se constrói uma igreja, tem um rito chamado dedicação, ou seja, um oferecimento a Deus, né? Nós oferecemos o templo a Deus, tem todos os ritos de unção, de bênçãos, o altar é dedicado, tem um rito muito bonito que o bispo faz, derramando o óleo do crisma sobre o altar, para que ele seja consagrado a Deus, dedicado a Deus. Este lugar que nós estamos é um lugar santificado, dedicado, oferecido a Deus. Por isso, é muito diferente nós entrarmos numa igreja, é muito diferente de nós entrarmos em qualquer outro lugar, numa loja, num salão, num mercado, né? São construções, mas a igreja, ela é uma construção diferente, porque ela foi dedicada a Deus. Mas depois, para nós cristãos, ainda tem uma concepção a mais, que São Paulo, hoje na leitura que nós lemos, ele nos deixou bem claro. Nós também somos este templo de Deus. Nós, o nosso corpo, é também, pelo batismo, templo de Deus. Então nós temos o templo externo, o templo feito de pedras, que deve sim ser respeitado, que deve sim tem sim sua importância, e nós como templos vivos, como templos com a presença de Deus. O que torna então tanto este templo de pedra quanto nós especiais? A presença de Deus. É a presença de Deus que torna o lugar santo. Quando nós oferecemos a Deus, e Deus vem morar neste lugar santo, né? Essa construção bonita que nós temos aqui na nossa catedral, o que torna ela santa? Porque ela foi dedicada a Deus e porque Jesus está presente ali no sacrário, vivo, real e ressuscitado no Santíssimo Sacramento. É isso que torna esse lugar tão especial, e por isso eu devo respeitar esse lugar. E o que torna este corpo que eu tenho templo também? Porque pelo batismo a Santíssima Trindade habita no meu coração. Não é porque eu sou especial, é porque Deus habita em mim. Então esses dois templos merecem respeito, esses dois templos têm que ser cuidado e zelado. O evangelho de hoje é maravilhoso, aquela história conhecida de quando Jesus expulsa os vendilhões do templo. E neste evangelho de hoje nós percebemos essas duas características. Jesus aqui está falando do templo, enquanto o templo de Jerusalém mesmo, aquela construção, ele expulsa os vendilhões, ele tira os cambistas, ele diz: não faça desta casa uma casa de comércio. Ele está falando do templo mesmo. E depois ele muda. Ele fala: se vocês destruírem este templo, eu levantarei em 3 dias. E passa a falar do seu corpo. Jesus, então, aqui está nos deixando a ideia de que as duas coisas são importantes. Se nós valorizarmos mais uma do que outra, perde o sentido. As duas têm que ser levadas em consideração. Pois bem, este templo que nós estamos, esse lugar que nós estamos, como eu estou dizendo desde o começo, deve ser respeitado como lugar santo. E como nós vemos desrespeito dentro deste templo? Que coisa triste! Que coisa triste! Tem dias, esta catedral parece um mercado. É uma conversa, é uma gritaria, é uma bagunça, é uma confusão. E não é gente que vem de fora, que não conhece a igreja, não. É membro da igreja, que às vezes está esperando para participar da Santa Missa. É uma confusão, é uma conversa, é uma gritaria, é uma algazarra. Parece que se esqueceu. Pensa que está na feira, pensa que está no mercadão, pensa que está fazendo qualquer outra coisa. Esquece que aqui é um lugar santo. É gente atendendo o telefone dentro da igreja, andando dentro da igreja, falando no telefone. Esse lugar é santo. Aqui não é o quintal da minha casa, não. Aqui é um lugar onde eu venho para rezar. E outra coisa, não só eu, outras pessoas também. Porque quando eu não tenho respeito com o templo, eu estou atrapalhando as outras pessoas que também querem rezar, querem se encontrar com Deus. Então respeitar o lugar. Venho vestido de qualquer jeito. Não, aqui é um templo santo. Aqui é um lugar santo.
E depois o templo do meu corpo. Vós esquecestes que sois templos de Deus? E aí, nós que nos alegramos com a beleza deste templo, e de fato devemos, mas devemos, tanto quanto nos preocupamos com a beleza deste templo, preocupar-nos com a beleza do templo do nosso coração, que também recebe a presença de Deus. Como nós comungamos nosso Senhor. Nós ficaríamos extremamente tristes, e se acontecesse isso para mim seria a morte, quando, por exemplo, o Santíssimo Sacramento não é respeitado. Imagina se você entrasse aqui na igreja e você chegasse na capela do Santíssimo Sacrário e estivesse com a porta arrebentada, as hóstias jogadas no chão, tudo sujo, tudo jogado, tudo quebrado. Que dor no coração, que dor no coração seria. Pois bem, e quando nós comungamos em pecado mortal? É a mesma coisa, talvez até pior. Talvez até pior. Então, cuidar do templo, também cuidar do templo do nosso coração. É tão bonito, nós desejamos tanto ver o templo iluminado, mas Deus quer iluminar o nosso coração também com a luz divina, expulsando as trevas do pecado. Imagina se nós chegássemos, o chão estivesse todo sujo, mas Deus quer também a limpeza do nosso coração, para que quando nós comungamos o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o templo do nosso coração esteja apto para receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Seja de fato uma morada digna de Deus. Tem gente que entra na igreja, e eu já vi muito. Vocês estão aqui participando da missa do meio-dia, todo dia nós temos essa Santa Missa, é uma alegria. Tem gente que entra na igreja, está fazendo alguma coisa aqui pelo centro, entra na igreja para rezar. Quando entra, está na hora da comunhão. A pessoa entra na igreja, comunga e vai embora. Desculpa a expressão, sai mastigando a hóstia pela porta da igreja e vai embora. Quantas vezes eu já vi isso? Sabe como chama isso? Profanação ao Santíssimo Sacramento. E não foi uma nem duas vezes, eu já vi várias vezes. E vai o padre dizer: olha, mas você não participou da missa, não é bom que comungue. Nossa, o mundo acaba. Vocês esqueceram, diz São Paulo, que sois templos de Deus? O templo protege aquilo que é valioso. O templo protege aquilo que é valioso. Qual é o valor de um cofre? O valor de um cofre é o que está dentro dele. Ele é um amontoado de ferro, de aço, de qualquer coisa que seja. Mas quando tem algo valioso dentro dele, aí sim ele se torna um cofre. Aí sim está a sua importância, porque ele protege aquilo que tem valor. Nós, como templos de Deus, devemos proteger, zelar, guardar aquilo que é o mais importante, a presença de Deus em nós. Celebrar essa festa da dedicação dessa basílica é celebrar a dedicação do nosso coração a Deus, celebrar a dedicação de que um dia nós somos oferecidos a Deus pelo batismo, consagrados a Ele. Somos templos santos e devemos guardar essa presença com muito zelo, com muito amor e com muito carinho. Pelo século XIV, mais ou menos, essa igreja lá em Roma foi abandonada, porque os papas mudaram de Roma para a França. Durante um período os papas residiram na França e a igreja ficou abandonada. Os animais entraram, a igreja começou a crescer mato e tantas coisas que aconteceram ali na igreja. Quando os papas voltaram para a Itália, para Roma, aquela igreja foi mais uma vez dedicada, foi limpa, foi restaurada e mais uma vez foi dedicada a Deus. Essa imagem representa quando nós, que já fomos dedicados a Deus pelo batismo, cometemos um pecado mortal, nos afastamos de Deus, nos tornamos morada de pecado, devemos ser mais uma vez reoferecidos a Deus pelo sacramento da reconciliação, da confissão. Que a confissão limpe o nosso coração e nos faça mais uma vez templos santos do Espírito de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.